Pessoal, fazendo a atualização do PL da Globo, que estava em votação ontem, mostra que quando a direita ela realmente se une, faz pressão, faz barulho, convoca, o povo cobra os demais deputados, eles sabem que os holofotes das redes sociais, dos parlamentares e dos influenciadores de direita estão focados neles. E aí eles tendem a retroagir, eles tendem a pisar no freio ali e puxar o freio de mão. Foi o que aconteceu ontem. Ontem estava circulando, vocês devem ter visto o primeiro editorial, uma PL que taxava, colocava impostos sobre os streamers, né, Netflix, YouTube, dentre outros, colocava 6% de imposto para dar mais dinheiro para o governo Lula e isentava a Globo, além de fazer com que produções nacionais fossem obrigatórias, ou seja, seriam pautas de esquerda forçadas dentro de conteúdos e plataformas. Vocês entendem o quanto isso é grave? Pois é. Ontem votaram a urgência para que o projeto fosse votado. No entanto, na hora da votação real, a esquerda, depois da pressão, perdeu. E aí foi o Bruno Zambelli que publicou, né? Vitória, PL da Globo retirada de pauta. Derrota da esquerda no Congresso Nacional, tá? Então, assim, ontem perderam, foi feita a pressão e foi retirado de pauta, tá? Então, o que está acontecendo? A Globo, com todo o seu poder midiático, ela está tentando fazer com que a concorrência contra ela se torne, vamos dizer assim, desleal, porque os outros streamers ficarão mais caros do que ela. Então, se você tem outros mais caros e um que consegue oferecer um valor mais baixo porque não paga imposto, nós estamos aí diante de uma concorrência desleal. Então, aconteceu essa retirada de pauta, foi uma vitória, mas não quer dizer que venceram também. Vira e mexe, o governo Lula vai voltar tentando aumentar imposto em alguma coisa, tentando empurrar em você mais alguma coisa aí também, não é? É bem assim que o jogo funciona. E vamos lá. Ontem teve queda de ministro do Lula. Pois é, mas não é situação de comemorar, não. Olha só, o Jean Paul Prats foi demitido ontem pelo Lula. O Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, ele estava à frente da Petrobras. A Raquel Landim escreve o seguinte: demissão de Prates é cortina de fumaça para investimentos bilionários em gasodutos e construção de navios. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês com base no que a Raquel Landim falou aqui. O Jean Paul Prats é o presidente da Petrobras, é ele que estava à frente da Petrobras. Ele, apesar de ser de esquerda e petista, ele é um empresário e ele sabe que tomar uma postura radical, ele não é um petista daqueles radicais da nova ordem. Só para vocês entenderem o que acontece no PT, o PT tinha ideais, tá? Tinha ideais. Ideais esses que lá de trás eram ideais de lutar pelo trabalhador e não se embrenhavam tanto naquele sistema que o PT se tornou depois. E aí você pega a primeira leva do PT, que é o Paulo Paim, que é o Jean Paul Prats, dentre outros, que são os da primeira leva do PT. Depois entrou o PT, do qual você conhece tanto aí. Essa segunda leva é o PT mais radical, mais alinhado ao PSOL. O Jean Paul Prats tem um pé no freio um pouco. Então, o que o Lula queria, o que a galera do PT, o Rui Costa e o Silveira, principalmente, estavam querendo fritar o Jean Paul Prats. Por quê? Porque eles querem construir gasodutos e navios. Aqueles gasodutos, aquele sentimento nacionalista do PT de fazer aquelas grandes obras do PT que não terminam nunca, que custam 10, 15, 20 vezes mais do que o que deveria custar se fosse na iniciativa privada. Sabe? Pois é. Querem porque querem fazer aquele tipo de obra. E o Jean Paul Prats estava travando isso. Estava impedindo isso de acontecer. Só que o Lula não podia tirar o Jean Paul Prats, que é senador da República, de uma hora para outra. Eles vieram fritando, fritando, fritando. Porque o mercado, apesar de tudo, ainda gosta do Jean Paul Prats. Então,
O Lula não tirou o Jean Paul Prats ainda, é porque os acionistas, o mercado, estava querendo segurar o Jean Paul Prats e não queria essa mudança agora. Não queria que essa mudança acontecesse. E o Lula não tinha como tirar ele agora. O que, que ele fez? Esperou o tempo certo. E o tempo certo é a tragédia do Rio Grande do Sul. Com os holofotes voltados para o Rio Grande do Sul, foi o momento do Lula tirar o Jean Paul Prats e agora colocou uma outra pessoa no seu lugar, que foi a Magda Chambriard. Chambriard, acho que é assim mesmo que fala, que foi indicada para o Lula para presidir a Petrobras nesse meio termo. Ela já tem longa carreira de Petrobras, só que ela tem o pensamento mais identitário, sabe? Esquerdista, mais radical. Isso é o que estão acusando o pessoal da oposição em relação a ela. Então, agora vai começar aquelas obras da Petrobras, e aí, se a coisa já não estava tão bem com o Jean Paul Prats, sem o Jean Paul Prats, pior ainda, tá? Pior ainda. É mais ou menos o Haddad. O Haddad está sendo fritado o tempo inteiro por Lula. Por quê? Porque o Haddad, por mais que seja, ele ainda está tentando segurar um pouquinho. Porque se deixar na mão do Lula, hoje nós já tinha rombo trilionário aí das contas públicas. Então o Haddad, para não, porque é o dele que está na reta, né? Como ministro da Economia, ele sabe que a culpa vai recair toda sobre ele. Então ele está segurando um pouquinho. É o que está acontecendo com o Haddad. Lembra que o Guedes brincou? O Haddad é um liberal enrustido, ele não é ideologicamente alinhado com o PT, porque ele está segurando, ele sabe que economicamente o negócio não é bem assim. Então, o Jean Paul Prats é a mesma linha do Haddad. O Haddad vai ser o próximo a cair. São os ministros que incomodam o Lula. O Lula gosta de ministros como o Paulo Pimenta. Aquele vou censurar, eu vou falar todes, eu vou fazer isso. É isso que o Lula gosta. Tanto é que no meio dessa polêmica aqui, o Lula progrediu aí o Paulo Pimenta, né? A interventor do Rio Grande do Sul, ou quase, não é bem isso, mas eu vou te explicar. O João Amoedo, que fez o L, o fundador do Partido Novo, isso aqui é uma coisa que eu ainda não consigo entender o que se passou na cabeça desse sujeito, mas fez a sua crítica. Lula troca o comando da Petrobras para fazer populismo com a maior empresa brasileira e, assim, tentar reverter a sua baixa aprovação. A medida desvaloriza a estatal, causa instabilidade na economia, explicita a visão eleitoreira do PT e terá efeito contrário ao desejado. Meu amigo, o negócio é pesado. Tanto é que agora, com essas medidas do Lula, a gente sabe que a Petrobras vai subsidiar e muito aí obras. Coincidentemente, o Lula trocou antes do período eleitoral. Então, vai vir benefício, vai vir obra, Lula vai entregar obra. Enquanto isso, o rombo da Petrobras só crescendo. A gente já viu esse filme lá atrás. E agora, o Amoedo, que ajudou muito esse filme virar reprise, né? Tá reclamando que o filme tá chato. Não é isso que está acontecendo? É exatamente isso. Vamos lá, matéria do Conexão Política agora também. Como eu falei para vocês do Pimenta, eis que pimenta nos olhos do Sul não é refresco, né? É ardido para todo mundo. Lula escolhe Paulo Pimenta como autoridade federal no Rio Grande do Sul. Pois é. O que isso quer dizer? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu que o ministro da Secretaria de Comunicação, da SECOM, Paulo Pimenta, irá acumular o cargo de autoridade federal para o Rio Grande do Sul. O nome do petista deve ser oficializado nesta quarta-feira durante a visita ao estado gaúcho. Pimenta atuará na coordenação das ações de auxílio, segundo alegações do governo. Internamente, interlocutores ligados à esquerda têm dito que é uma opção para a disputa executiva de 2026. Vamos lá. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Uma guerra de narrativas, uma briga. De um lado, a direita, né, criticando que o governo e o Estado foi ineficiente, que o povo teve que arregaçar as mangas e ir salvar o povo do Rio Grande do Sul, senão o número de mortes seria o triplo, senão o caos seria muito maior, e que o poder público está ineficiente, e se o Rio Grande do Sul hoje não teve um impacto muito maior, foi porque o próprio povo agiu. Eu acredito mais desse lado, tá? Só para deixar claro para vocês. Do outro lado, a esquerda.
A esquerda que diz que o Estado é bom demais, sim. O Estado é quem está fazendo tudo. Quem levanta a hashtag civil salva civil é um mau caráter e que está espalhando fake news. E que, na verdade, é o Estado, é o governo que está fazendo tudo. E o grande herói dessa história é o Paulo Pimenta, que mandou investigar o Pablo Marçal, o Eduardo Bolsonaro e outros por fake news. Então, o Paulo Pimenta se tornou o grande herói da esquerda. Não acredito muito desse lado, tá? Mas a grande questão foi essa: tem duas narrativas. E aí, a turma da esquerda já vê o Paulo Pimenta como um herói nessa história do Rio Grande do Sul. E já estão tentando emplacar ele ali como, vamos dizer assim, um suposto sucessor para o Lula, uma vez que o Lula já não vai bem, de votos, né? Porque todo mundo já viu aí que 55% da população, e olha que eu acho que é muito mais, já não quer dar uma segunda chance para o Lula. Essa é a primeira visão. E o ponto aqui que chama atenção é que também o Lula não vai ter psicológico para encarar 2026, né? Já não está muito bem também. Então, vai ter que ter um sucessor. Paulo Pimenta surge aqui como um sucessor. Antes era o Dino, lembra? Mas como o Dino foi para a Suprema Corte, Paulo Pimenta vem se destacando agora mais na guerra contra o bolsonarismo mauzão. É mais ou menos isso. Eles não querem saber o que fizeram. Só tem que ser contra o bolsonarismo. Esse é o herói. Entenderam, né? Beleza. Mas só para entender, não está agradando, tá? Matéria da Folha de São Paulo. Nomeação de Pimenta é excrescência e politiza o desastre, dizem aliados do governo do Rio Grande do Sul. E é verdade. A decisão de Lula de nomear o ministro Paulo Pimenta para chefiar a Autoridade Federal do Rio Grande do Sul foi considerada uma declaração de guerra pelo PSDB, partido do governador Eduardo Leite. Aliado próximo de Leite, o deputado federal Aécio Neves classifica como uma excrescência a decisão. O que tem, Leite? Vai lá, o Lula é muito confiável. Parabéns, Eduardo Leite. Eu imagino qual o sentimento hoje que o pessoal do Rio Grande do Sul está tendo com o Eduardo Leite à frente, tá? Porque assim, eu vou ser sincero, o que eu tô vendo hoje, sabe, comparando posturas, sabe, não tá me agradando não, mas quem sou eu para falar, né? O pessoal do Rio Grande do Sul é que tem a competência para dar a palavra final, né? Eu tô vendo o Tarcísio, eu tô vendo aqui o Eduardo Leite, então eu tô vendo uma diferença de postura aí bem considerável, né? E aí, o povo do Rio Grande do Sul, mais uma vez, vai voltar a ajudar o Rio Grande do Sul. O povo do Brasil inteiro vai ajudar o Rio Grande do Sul. Pois é, o povo brasileiro vai fazer com que 5,1 mil reais cheguem aos desabrigados do Rio Grande do Sul. Ah, tá certo. Você viu falar que é o governo que vai fazer isso, não é? Recomeço. O governo Lula pagará 5,1 mil a desabrigados do Rio Grande do Sul, tá? Então deixa eu te contar um segredo. O governo Lula só vai repassar, tá? Então quem escreveu aqui, desculpa o Igor Gadelha, escreveu errado. O governo Lula vai repassar 5,1 mil a desabrigados do Rio Grande do Sul. Porque esse dinheiro aí não é do governo, não, é do povo. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, já dizia Thatcher, né? Então, presta atenção. O que está acontecendo é que o governo vai estabelecer ajudas para o povo do Rio Grande do Sul. E essas ajudas vêm através dos repasses de recursos dos impostos para eles. É bom, tá? E aqui não é crítica ao governo. Eu sou crítico a governos, mas nessa aqui eu estou falando que tá certo, tá? Eu prefiro muito que o meu dinheiro do meu imposto seja repassado para o povo do Rio Grande do Sul do que de mensalão ou de emendão para qualquer deputado aí, tá? O presidente Lula bateu o martelo sobre o nome e o valor do auxílio que o governo federal pagará às famílias desabrigadas do Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas. O benefício deverá ser chamado de recomeço e será o valor de 5,1 mil reais. O anúncio oficial será feito pelo presidente da República durante visita ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. E aí, o Lula
para fazer o anúncio desse repasse de dinheiro público, tá? Para ajudar os desabrigados no Rio Grande do Sul, chamou o Pacheco, chamou o Lira, chamou uma par de gente ali para sair bem na foto, tá? Mas assim, o papel do governo é ajudar mesmo, uma vez que enfia a faca, né? Ele sangra, ele tem a obrigação de pelo menos curar as feridas, né? É o que o governo tem o mínimo de obrigação para fazer, tá? Vamos lá. Outra questão que a gente precisa discutir aqui, tá? Olha só, é o seguinte. Vocês viram aquela notícia de que uma pesquisadora da USP fez uma denúncia contra a Daniela Lima, né? Falando que a Daniela Lima mentiu. Ela foi expulsa, né, do grupo que ela estava, ela foi achincalhada e está sendo cancelada, que a moça está falando até em tirar a própria vida. O negócio é tenso. Quando você mexe contra a esquerda... Ó, o pior de tudo, quando você é de direita e fala da esquerda, você tá... Foda-se para a opinião deles, não tá nem se importando com isso. Vão te cancelar, mas isso para você é orgulho. Agora, quando você é do meio, você foi criado dentro do sistema, você é de dentro da USP. De repente você fala uma verdadezinha e essa verdade se vira contra você e você é cancelado. Gente, pensa a situação desse pessoal. É complicado. Então essa menina falou que a Janja tem um gabinete de milícia digital. Pois é. A Bárbara do Te Atualizei, ela publicou aqui a postura do Nicolas, né? Uma postagem do Nicolas. Vamos para cima do verdadeiro gabinete de ódio. O Nicolas Ferreira escreveu o seguinte: entrarei com um requerimento na Comissão de Comunicação para convidar a jornalista Michele Prado, foi ela que foi cancelada pela esquerda, que denunciou a Janja, né? Para prestar esclarecimento sobre suas alegações de gabinete do ódio, né? Ó, Michele Prado postou o seguinte: e a todos, e são muitos, de todos os espectros ideológicos, amigos jornalistas, recomendo cuidado e atenção com a milícia digital criada pela primeira-dama, pois é um gabinete do ódio muito mais nocivo, virulento e preocupante na pauta do debate público, imprensa e o governo. E estão manipulando a opinião pública como bem desejam. Pergunto, pois, a jornalista Daniela Lima, da Globo News, inseriu, por conta própria, a informação falsa de que 31% dos discursos de sentimentos antigovernamentais e anti-institucionais, críticas a governo e instituições, eram desinformação, e não classificamos isso. Eu era do grupo de pesquisa, e dessa pesquisa em específico, mas fui desligada hoje, depois que corrigi a jornalista, e ela foi no meu WhatsApp, na sexta-feira, me insultar, né, e fazer assédio moral por 2 vezes. Então, o que aconteceu foi o seguinte: ela era de um grupo que filtrava as informações ali, né, um grupo de trabalho para ver como eram as informações. A Daniela Lima soltou uma fake news dizendo que 31% dos discursos eram fake news. Ela desmentiu, falou: não, eu faço parte do grupo, a gente não definiu isso hora nenhuma, mas valeu mais a opinião da Daniela Lima do que de um grupo de trabalho pago com dinheiro público. Ela foi expulsa e agora está sendo ameaçada, pessoal. Não é não, ameaçada. Só para você ter noção. E aí, quem resolveu também correr o risco de ser processado por fake news é até a CNN. Já são 147 pessoas mortas no total, tá? Então, a politização desse caso do Rio Grande do Sul é assustadora mesmo. Mas olha só o que diz a CNN sobre o povo, ajudando o povo. Tem muito de números e empenho de governo federal, governo estadual, mas basicamente o Rio Grande do Sul tem sido o povo pelo povo. O povo salvando as pessoas. A galera sem medo de, o que tem de contaminação dessa água, não importa. As pessoas entram na água para salvar as outras pessoas. Nenhuma cidade estava preparada para isso, nenhum governo estadual ou federal haveria de estar da noite para o dia 50 mil pessoas desabrigadas. Ninguém. Então, o que a gente vê e muito é a força dos próprios gaúchos salvando-se. Basília Rodrigues aqui comigo, Débora Bergamasco. Vamos lá, pessoal. Não sei o nome dessa repórter, mas essa mulher merecia um prêmio, tá?
Porque, cá entre nós, falar a verdade hoje é perigoso demais. E ela falou a verdade. Então, tá se arriscando, merece um prêmio jornalista corajosa. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Até daqui a pouco. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Tá bom? Abraço e até lá.